Eu já começo essa tarde te fazendo um convite. Você sabia que pode participar do Ver Mais? Nos envie uma mensagem para o telefone 499-8405-2073. Você pode nos sugerir pautas, fazer perguntas, mandar o seu abraço especial e ainda conversar com a nossa equipe. Hoje, lembrando que vamos falar de gravidez tardia e também do Novembro Azul, então você pode mandar a sua dúvida. Anota aí, 499-8405-2073. A gente está aqui esperando a sua mensagem. Gisele Bündchen e Sabrina Sato anunciaram que estão grávidas recentemente, ambas com mais de 40 anos. Isso gerou polêmica na internet sobre a idade delas e os riscos. Mas aqui, fora desse mundo das famosas, a gravidez tardia também está se tornando mais comum. Em Chapecó, nesse ano, a Suzy, com 43 anos, teve a Eloá. Vamos conhecer essa história. Ser mãe é um dom que Suzimara recebeu e algo que ela ama. Por isso, mesmo já tendo 2 filhos e um enteado, ela queria ter mais um bebê. E aos 41 anos procurou um médico, que orientou ela a fazer tratamentos, pois uma gestação nessa fase seria difícil. Mas Suzy resolveu ter fé e tentar da forma natural. Depois de 1 ano e meio, eu engravidei a primeira vez. Tive um aborto, Dia dos Pais, o ano passado, e logo em seguida engravidei da Eloá. Foi emocionante, né? Foi emocionante. Até porque ela é minha primeira menina, né? Os outros 2 são meninos. Até no dia da revelação do chá, eu coloquei que era menino, que eu não achei que eu ia ter menina. E quando saiu aquela fumaça rosa, foi bem emocionante. Claro que Suzy percebeu algumas diferenças e dificuldades por conta da idade. Ela avalia que na primeira gestação, aos 20 anos, tudo era mais fácil, o corpo se adaptava melhor e se recuperava mais no pós-parto. As 3 gestações foi uma diferente da outra. A primeira eu não senti nada, como se eu não estivesse grávida. Devido à idade também, eu tinha 20 anos. A segunda eu já senti bastante, do 6º mês em diante foi bem sofrido. E da Eloá eu passei algum perrengue, com certeza a idade conta muito, né? Porque por mais que a mentalidade da gente tenha 18, o corpo não tem, né? Então não adianta, né? Ele cansa um pouco mais, né? E a gestação, ela ocupa muito, né, de nós. Então dos 5º mês em diante ali eu passei bastante dor, eu não conseguia caminhar, a minha barriga endurecia. Então, assim, a minha gestação foi mais deitada, sabe? Do 5º mês em diante ali foi bem sofrido. Mas nada que não tenha sido recompensado, né? Além da mãe, o irmão caçula de Eloá também queria muito essa gravidez. Ele tem os manos mais velhos, mas queria alguém para cuidar, mimar e brincar. O que você pedia para a mãe? Para ela engravidar. E quantos irmãos tu imaginava assim que tu queria ter antes de ter a Eloá? Eu pensei que ia ser gêmeos. E não vieram gêmeos? Não, porque daí quando deu ultrassom, daí eu vi que não era gêmeos. E a mãe disse que agora tu acha até bom ser só a Eloá. Por quê? É que é cansativo também, né? Mas mesmo com todas as diferenças e pequenas dificuldades da gestação tardia, tudo vale a pena para essa mãe. Quando a gente é nova, né, tudo é muito mais fácil, né? A idade, ela ajuda, vamos supor assim, a você piorar algumas coisas, né? A movimentação, a recuperação, mas foi tudo bem porque eu tenho ela, né? Então eu passaria tudo de novo. E eu sempre digo que eu amo ser mãe, né? Então eu fechei com chave de ouro, né? Com a Eloá, uma menina, e meus 3 filhos que eu sempre quis. Fica um abraço para a família da Eloá e para a família da Suzy que nos receberam e compartilharam um pouco dessa história tão linda. E aqui no estúdio do Ver Mais, o assunto segue sendo a gravidez após os 40 anos. Claro que, como a nossa entrevistada falou, o corpo muda com a idade e pode ser sim uma gestação mais delicada. E para entender mais a fundo sobre isso, eu recebo hoje a médica ginecologista Maria Valente. Doutora, é um prazer recebê-la no Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. É prazer meu também estar aqui. Doutora, qualquer gravidez depois dos 40 é considerada de risco? Com certeza. Na verdade, a gente já fala acima dos 35 anos como uma gravidez de idosas.
É até estranho falar, né? Porque somos jovens e tem muita mulher que hoje está protelando ter bebês, né? Coloca mais a profissão, né, à frente, e tem muita mulher hoje em dia querendo engravidar com 40 anos. E sim, é possível, porém tem os seus riscos, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Com certeza a gente viu ali até a Suzy comentando das diferenças, ela teve uma gravidez com 20, com 40, uma com 20 e pouquinhos, então ela percebeu essa diferença. Quais são os riscos depois dos 40 que a mulher corre? Então, de início é até já o risco maior de abortamentos, porque os nossos óvulos, eles envelhecem com a gente. A gente já nasce com a quantidade de óvulos que vai ter até a velhice e depende muito de genética, estilo de vida, né, de várias coisas para a gente ter óvulos saudáveis ou não aos 40 anos. Então, os riscos aumentam, aumenta o risco de diabetes gestacional, de hipertensão, prematuridade, sangramentos pós-parto. Então, é sim considerado de risco já. A gente brinca até que hoje os 40 são os novos 30 e que os 30 são os novos 20. Então, acho que até por isso que hoje a mulher acaba deixando isso para depois. Mas essa mulher, até as mulheres que estão nos escutando, que tem mais de 35, está chegando aos 40 e quer ter um filho, o que ela precisa ir cuidando na rotina? Então, principalmente, cuidar muito o estilo de vida. Tudo isso vai contar demais. A gente sempre fala que a genética é um 10%, sim, causador de problemas na nossa vida. 90% está nas nossas mãos, a nossa responsabilidade de cuidar da alimentação, não ser sedentária, não estar em sobrepeso. Isso tudo muito importante. O preparo preconcepcional, né? A gente fala de no mínimo 3 meses, eu acredito que tenha que ser até mais, dependendo de cada caso. E lembrar sempre que o preparo preconcepcional não é somente responsabilidade da mulher, e sim do casal. Com certeza. E depois que a mulher tem essa gestação, ali no caso da Suzy que nos deu entrevista, ela teve que ficar de repouso muito tempo. É comum para essas gestações tardia? É comum, tem vários riscos, né? Tanto dentro da gestação, da prematuridade, como eu falei, então da mulher ter que ter repousos maiores, e também no pós-parto, até porque a gente sabe que com a idade a gente vai cansando mais, como ela falou também, né? É mais cansativo, né? A gente precisa de maiores cuidados. A questão de amamentar, o leite pode ter mais dificuldade para descer nessa mulher que já tem um pouco mais de idade? Depende muito de fatores, né? Se é uma mulher saudável, sem nenhum problema de ter doenças, o problema de tireoide, eu acredito que amamentar vai vir sim, porque toda essa cascata hormonal ela vai acontecer independente da idade. Aqui a gente está falando de casos acima dos 40, mas a gente já viu até na internet casos acima dos 50. Essa possibilidade existe enquanto a mulher não entra na menopausa. Sim, sempre tem o risco, mesmo você dizendo, eu já estou no climatério, estou com aquelas irregularidades menstruais. Às vezes a mulher mais madura, ela não vai ovular todo mês, mas de repente um mês que assim do nada ovula e pode engravidar. Então sim, tem casos até mais de 50 anos engravidando naturalmente. Essa questão da menopausa até corre um risco a mais para a mulher, né? Vou compartilhar com você, a minha tia tem 45, ela achou que estava na menopausa e a menopausa nasceu faz um mês, mais ou menos. A mulher corre mais esse risco porque acaba se descuidando. Exato, eu acho que é mais por isso, porque enquanto a gente está menstruando, igual seja irregular, a gente tem sim chance de engravidar, tem que se cuidar. E a mulher que tem mais de 40, está chegando na casa dos 40 e quer ser mãe, muitas que ainda nem são pela primeira vez, o que elas podem fazer além da forma natural? Elas podem usar os óvulos, fazer inseminação? Quais são essas possibilidades hoje na medicina? A grande maioria, assim, a realidade da grande maioria das mulheres é realmente conseguirem engravidar por FIV, né, que é a fertilização in vitro. E inclusive a gente fala, né, dentro da medicina, dentro da parte de fertilização, que se você quer engravidar após os 35 anos, que você já pense com cuidado e com carinho nesse planejamento.
a gente entende que tem momentos e momentos. Se você passou dos 35 anos e não é o momento de engravidar, mas você quer ser mãe, tem várias possibilidades. Tem o congelamento de óvulos para a gente tentar manter esses óvulos saudáveis e depois, se você com 40 anos quiser engravidar, ter óvulos de menos de 35, né? Então, tudo isso hoje a ciência possibilita, né? Com certeza. E tem algum risco para o bebê com essa gestação tardia? A gente vê até estudos da questão do autismo. Está mesmo relacionado? Olha, autismo hoje em dia a gente vê até em gestantes jovens, né? Mas sim tem aumento de chances de bebês sindrômicos, né? Por quê? Porque pode vir nessa replicação celular falhas, né? Então, no momento que o bebê está se formando, acontecer alguma falha e aí vir com o bebê ou com malformações ou com trisomias, né? Com síndrome. O melhor mesmo é a mulher sempre procurar um médico especialista e fazer esse acompanhamento a partir da vontade de engravidar. Com certeza, a gente fala sempre que a suplementação, hoje em dia é mais comum vocês escutarem muito sobre o ácido fólico que previne malformações fetais, mas a gente tem várias outras vitaminas que é importante, a gente não pode entrar numa gestação com deficiências nutricionais. Então sempre procurem um médico antes, façam um planejamento, cuidem das suas vitaminas, vitamina D é importante, o complexo B, até o próprio ômega 3 hoje em dia se indica usar. Doutora, muito obrigada aí pelas suas dicas. E o mais importante é que esses bebês, sendo de mães jovens, de mães na idade dos 30, dos 40, dos 50, nasçam com muita saúde. Que assim seja, que seja bem planejado e que seja uma gestação saudável, isso é importante. Obrigada mais uma vez. Imagina, igual.